Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula será sobre escala em desenho técnico. Tá? O objetivo dela é que vocês utilizem os instrumentos para criar os desenhos, para dar continuidade às atividades que foram realizadas na aula passada. Tá? A gente ainda não vai trabalhar com sistemas de cotas nos desenhos técnicos, tá? Isso aí vai ficar para a aula da semana que vem, mas com desenho de escala a gente já consegue trabalhar outros recursos de ampliação e redução de desenhos para que caibam nas folhas que a gente já vem trabalhando no formato A4, formato A3, tá? E fica a critério de vocês utilizarem nessa aula o formato A4 ou A3, tá? Lembrando que antes de começar o desenho, meçam, ver se as vistas do desenho vão caber no formato e na posição correta dentro da folha, tá, que vocês escolherem. Se não, faz necessário que vocês aumentem, né? Por exemplo, se vocês só estiverem trabalhando no formato A4 e não couber as três vistas na posição correta, vocês precisem partir para um formato A3. Tá? As legendas já foram passadas na semana passada para vocês, bem como os formatos, tá? Que permitem que vocês imprimam eles com margem e legenda já. Tá? Para quem não tiver disponibilidade, pode criar manualmente as margens e a legenda, conforme a gente viu em aulas anteriores. Tá? Então eu vou trocar a minha tela aqui para a gente tratar um pouco das atividades dessa semana. Tá? Nós estamos aqui na semana do dia 2, então escalas de ampliação e redução no desenho técnico. Até então a gente só vinha trabalhando com escalas 1 para 1 ou escala natural, também conhecida como escala natural. Eu vou utilizar para essa aula a apostila, capítulo 5. Tá? É um conteúdo bem sucinto, não é um conteúdo extenso, então não cabia nem montar uma apresentação de PowerPoint, dada a simplicidade desse conteúdo. Tá? Então a gente vai passar aqui, fazer uma leitura dinâmica rápida da nossa apostila e a partir dela eu vou passar alguns exercícios para que vocês possam trabalhar esse conceito da escala, tá? E ficar com ela bem gravada na cabeça de vocês e para utilizar no desenho técnico. Então, a escala, vou pegar um marcador aqui só para facilitar, né? Ela é uma razão existente entre as medidas do papel do desenho e as medidas reais do objeto. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quando você desenha numa escala 1 para 1, que é o que a gente vinha fazendo até então, a dimensão do seu desenho técnico, né, das faces frontal, lateral e superior, elas eram do mesmo tamanho das faces do objeto que vocês estavam desenhando. Então, vocês não ampliaram o objeto e nem reduziram o objeto, né, quando transformaram ele em um desenho técnico. Tá? A palavra escala ela pode ser abreviada com as siglas ESC, tá? Então isso é bem comum. E quando for usar mais de uma escala numa folha de desenho, né, porque nós temos a escala lá na legenda, né, uma escala que seria a escala da folha, o que quer dizer que a maioria ou todos os desenhos daquela folha estão naquela escala que está determinada na legenda. Caso vocês tenham mais de um desenho, né, ou que tenham algum desenho, detalhe, vista que não esteja na mesma escala daquela que está na legenda do seu desenho técnico, vocês precisam adicionar essa informação abaixo da vista. Tá? Pode ser escrevendo escala e colocando o valor, ou escrevendo a abreviação ESC ponto e colocando também o valor. Tá? A escala é o tamanho do objeto ou elemento em questão, são parâmetros de escolha do, né, formato da folha do desenho. Igual eu falei, às vezes você tem uma folha muito grande ou um objeto muito pequeno e você precisa enquadrar essas duas coisas, né,
ou objeto muito pequeno, você precisa ampliar para conseguir desenhar os detalhes desse objeto, ou ao contrário, às vezes você tem um objeto tão grande que não cabe na folha, então você precisa reduzir as dimensões do desenho para conseguir representar esse objeto no desenho técnico. Tá? Então, quando a gente fala em escala, a gente tem três possibilidades. A escala natural, né, ou escala 1 para 1, também conhecida dessa maneira. A escala de redução, que é quando você tem um objeto grande, você reduz ele, né, para dimensões menores no desenho, ou a escala de ampliação. Né? Então, você tem um objeto muito pequeno, com detalhes muito minuciosos, e você precisa ampliar para conseguir desenhar os detalhes, representar eles, e também para que fique mais bem apresentado na folha, né, do desenho técnico. Então, são os três tipos de escala que a gente pode ter. Tá? A ABNT ela recomenda uma proporção padrão entre as escalas, tá? Que normalmente variam conforme a tabela que está aqui abaixo, né? Numa razão de 10 normalmente. Tá? Então, ela vai, por exemplo, a escala natural, e por exemplo, uma escala de redução, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200 e assim por diante. Tá? E na escala de ampliação, né, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 20 para 1, 50 para 1. Não é comum, tá, que a gente faça a utilização de valores quebrados. Tá? Por exemplo, vou fazer uma escala de 1 para 4,5. Tá? Isso não é muito comum. Tá? Mas pode acontecer. Tá? Então, a gente pode ter escalas de uso comum, aí 1,5, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tá? Apesar da norma determinar normalmente o uso de 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, ou 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. Tá? Então aqui a gente já vê como que é representado a escala. É um numeral, 2 pontos e outro numeral que vai determinar. A escala que a gente vinha trabalhando, né, até então, a escala 1 para 1, representada pelo número 1, 2 pontos, 1, né, o que é referenciar que o desenho e o objeto têm dimensões iguais, né? Não tem modificações. Vocês podem pensar isso também como uma fração. Né? Por exemplo, se a gente pensar aqui na escala de redução 1 para 5, né? Então você pensar que você reduziu 1/5 do tamanho da peça. E na ampliação, por exemplo, 5 para 1, você ampliou 5 vezes aquela peça. Então, aqui está 5 vezes maior do que a original, aqui está 1/5, né? 1/5. Então, 1/5 do tamanho original, metade do tamanho original, 1/10 do tamanho original da peça. Tá? Então, escala de redução ela se aplica em desenho de peças de grande porte, quando a área da folha de desenho não é suficiente. A gente tem grandes formatos, A0, A1, mas às vezes você está desenhando um caminhão, está desenhando uma planta de mineração, obviamente, né, não vai caber no papel em escala 1 para 1. Né? Então você vai precisar fazer a redução do objeto, ou do equipamento, ou de uma casa, ou de um prédio, né? E assim por diante. A escala de ampliação é quando você tem coisas muito minuciosas, imagina a ponta de uma lapiseira, né? Onde, imagina a espessura aqui do grafite, ela é tão fina que se você desenhasse ela numa escala 1 para 1, você não conseguiria nem representar propriamente, porque a espessura da linha do desenho ela se misturaria uma com as outras, né? Então você perderia os detalhes. Então você precisa dar uma ampliada no desenho para que você consiga ter clareza e até colocar as cotas, assunto da aula da semana que vem, tá? Que é a aplicação de cotas.
Então a régua, né, a gente tem réguas milimetradas como o escalímetro, é uma ferramenta, né, como eu falei, vocês usarem a escala de 100 do escalímetro, vocês estão usando centímetros, e aí você tem outras escalas aqui, 25, 20, né, 75, 50 e assim por diante. São escalas para você trabalhar ampliações. Tá? O escalímetro para a gente da mecânica talvez não faça tanto uso, tá? Porque, igual eu falei, a gente usar os fatores de multiplicação 2, 5, tá? São mais tranquilos e a gente consegue fazer muito das conversões de cabeça. Tá? Então aqui, como que a gente lê a escala? Tá? Lembrando que está na apostila, capítulo 5. Então se a gente pegar aqui a primeira escala de redução, como eu falei, ela tem uma ideia de fração. Né? Se você ler aqui, o desenho tem 1, enquanto a peça tem 5 vezes mais. Então, quer dizer, o desenho é menor em 5 vezes o tamanho, né, da peça original. E aqui ao contrário, o desenho é 5 vezes maior do que o tamanho da peça. Tá? Então aqui uma explicação, uma unidade de medida, no nosso caso milímetros. Né? O pessoal da engenharia civil, da arquitetura, normalmente usa centímetros, mas o pessoal da mecânica habitualmente usa milímetros. Tá? Do desenho equivale a 5 unidades de medidas da peça. E aqui na ampliação ao contrário, 5 unidades de medida do desenho equivalem a 1 unidade de medida da peça. Tá? Então, de uma maneira geral, a escala ela é uma coisa teoricamente simples, né? Você vai pegar o seu desenho, você vai ampliar ou você vai reduzir. Tá? Então vamos passar aqui para o exercício da aula de hoje. Vou passar aqui com vocês, explicar para que vocês possam realizar, como eu falei, utilizando os instrumentos, tá? Os esquadros, a régua e assim por diante. Então, deixa eu só mudar aqui a tela. Então, tá aqui. Aqui uma breve explicação, que já está na apostila, da escala de notação natural, né, e a tabela de escalas que está lá na norma. Tá? Escala de ampliação, igual eu falei, 20 para 1, 50 para 1, 10, 5, 2, escala natural, e as escalas de redução, 1 para 2, 1 para 5, para 10, para 20, tá? 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000. Depende da escala do que você está desenhando. Então aqui também tem explicação, ó, desenho e peça. Então, sendo assim, 1/5, né, uma escala de 1 para 5 significa que a representação gráfica, né, cada dimensão da peça foi reduzida à quinta parte. Tá? Aqui um breve exemplo de uma escala de redução de 1 para 2. Isso quer dizer que o desenho, que originalmente estava em 1 para 1, foi reduzido pela metade. Tá? Fatos importantes. Ângulos não se alteram. Tá? Você vai alterar medidas, distâncias. Então, por exemplo, você vai alterar a altura, você vai alterar a largura da figura, né? Você vai reduzir o comprimento dessa face pela metade, mas o ângulo você não vai mexer. Né? Ele não vai deixar de ser 90 graus e virar 45. Tá? Então, ângulos permanecem inalterados no desenho. Isso é um ponto importante para vocês não errarem. Tá?
Aqui tem um exercício de preenchimento da tabela. Então, se vocês sabem que o primeiro valor é o desenho e o segundo é a peça, aqui está invertido. Aqui está a peça e aqui está o desenho. Tá? Essa tabela está invertida. Tá? Então, você sabe que o primeiro valor é o valor que corresponde ao desenho e o segundo valor que corresponde à peça. Então aqui a dimensão do desenho é o primeiro número e a dimensão da peça o segundo número. Tá? Então se a dimensão da peça é 32, tá? Ela é 2 vezes maior do que o desenho. Ou o desenho é a metade, né, da peça. Então, qual o valor que deve estar aqui? Se a gente tem 32 numa face da peça, qual que é a dimensão que você vai ter que desenhar numa escala de 1:2? 1:2 é uma escala de quê? Redução. Redução de quanto? Por 2. Então, você vai pegar esse valor e vai dividir por 2. Simples assim. Tá? E coloca o valor aqui. Uma escala de 1:1, 50. Qual que é o valor que vai vir para cá? Uma escala de 1:5, de 1/5. É esse valor aqui. Ele foi reduzido em 1/5. Quanto que vai ser o valor desse lado? É só fazer o caminho inverso e multiplicar esse valor por 5. Para saber qual que é a dimensão da peça. E assim por diante, tá, gente? Preencha essa tabela. Exercitem isso mentalmente, né? Por exemplo, aqui, se os dois valores são iguais, qual que é a escala? Tanto do desenho quanto da peça. Tá? E aqui está a atividade de vocês. Tá? Aqui está pedindo uma folha A3. Obviamente, não precisa ser todas em uma única folha. Vocês podem fazer em folhas separadas. Então tá aqui, ó. Esse desenho vocês vão executar numa escala 2:1. O que é uma escala 2:1? O desenho vai ser 2 vezes maior do que a peça. 2:1. Então, aqui é o contrário, 1:2. O desenho vai ser metade do valor da peça. Então, vocês vão desenhar o rebatimento das 3 vistas do objeto, dos 3 objetos aqui. Aqui é a escala de redução de 1:5. Então, vocês vão pegar esses valores, dividir por 5 e fazer o desenho. Tá? Obviamente, vocês vão fazer primeiro um croquis das vistas. Né? Vamos lá, vamos definir isso aqui com a vista frontal, vista lateral esquerda, aqui. Lembrando que tem essa parte, então tem aresta oculta, essa aresta aqui está oculta. E vista superior, essa parte, esse retângulo central e o retângulo lateral. Faz a representação dela primeiro em croquis, planeja o desenho, vê as dimensões finais da peça, principalmente as dimensões máximas aqui. Essa aqui é 45, numa escala de ampliação de 2:1. Isso aqui vai virar 90. 25 de largura, isso aqui vai virar 50 milímetros. 22 virarão 44. Beleza. Então eu sei que a minha vista frontal vai ter 90 por 50. Então essa área mínima que eu preciso. Tá? 90 milímetros por 50. Vista lateral.
50 de profundidade. Desculpa, aqui é 44 de altura. 44. Então, 44 de altura por 50 de profundidade. É a área que eu preciso. E na vista superior, 50 por 90. Então, na superior aqui, 50 por 90. Lembrando que precisamos de um espaço entre as vistas, tá? Considerem aí mais ou menos, vamos ver aí, uns 25 milímetros, se couber, entre as vistas, tá? Tenta considerar aqui esse espaço de 25 milímetros, tá? Mesma coisa para as três, vocês vão fazer, isso aqui numa escala de redução, então você vai reduzir a metade as cotas, então aqui onde é 110, metade, aqui onde é 50, metade, aqui é 30, 15, vocês vão dividir tudo pela metade para desenhar, aqui é 30, 40, tá? Divide tudo por 2, faz o croquis, mede, posição na folha, né? Acho que já ficou clara a posição das vistas alinhadas, usando os esquadros, tá? Espaçamento equidistante, centralizado, de preferência na folha, tá? Faz a centralização das vistas na folha. E é isso. Precisa colocar as cotas? Nesse momento não, tá, gente? Não trabalhe com as cotas, porque tem conceito de utilização das cotas. A gente vai ver na aula que vem. Se preocupem em aprender a ampliar e a reduzir desenhos nessa aula. Façam esses 3 exercícios, tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre as cotas e aí a gente faz a aplicação das cotas, tá? Nesses desenhos. Então, para essa semana é isso, tá? Estarei à disposição no horário da aula para tirar as dúvidas e se tiverem dúvidas com relação a qualquer coisa da avaliação, pode me procurar e a gente faz uma revisão breve pessoal ali com vocês. Tá bom? Então até mais, boa semana e bons estudos.